A Lei Anticrime, que altera uma série de dispositivos legais e gera novidades no ordenamento jurídico, entra em vigor nesta quinta-feira, em meio a questionamento de diversos artigos e risco de sofrer mudanças significativas ao ser analisada pelo STF. Um dos artigos de maior relevância é o que cria justamente a figura do juiz das garantias. No entanto, outros pontos que também suscitam dúvidas começam a valer imediatamente. Um dos principais é a extensão do tempo limite para prisão, que passa de 30 para 40 anos. Outros trechos da lei geraram reações e controvérsias. Um deles é a obrigatoriedade de que condenados cedam material genético para um banco voltado para investigações, a fim de comprovar a autoria de delitos. O governo mantém um arquivo de perfis genéticos com o código de DNA de pessoas que já foram condenadas por crimes contra a vida e sexuais. Assim, as autoridades podem comparar os registros humanos com o material encontrado em cenas de crime. Até então, não existia punição para quem se recusasse a ceder o material. Mas agora, a partir da nova lei, a recusa em colaborar será considerada falta grave que pode gerar punições como um impedimento ou uma maior dificuldade em progredir de regime penal. Outro item polêmico é o que se refere à perda de bens. O artigo 91A da nova lei determina que sejam confiscados os bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Ou seja, a Justiça poderá confiscar parte do patrimônio de um condenado, mesmo que não haja a ligação daquele bem com o crime cometido. Então, Augusto, tem alguns pontos aí que são polêmicos, mas de uma maneira geral parecem positivos, né? Quer dizer, a reação do Congresso, né? Que fez a lei. Exatamente. Eles estão insatisfeitos com o que fizeram, porque tem a turma lá, imagina, perdeu os bens. Exatamente, mas eles alteraram aquilo que era mais providencial para eles. São medidas, né? Mais imediatas. Mais imediatas, exatamente. E algumas outras coisas agora ali deixaram passar. Exatamente. Então, examinando o resto. Olha, agora, me parece que esse caso de DNA é necessário para você ter a identificação daqueles que já passaram pela custódia, aqueles que já passaram pela prisão. Você precisa ter uma maneira de identificar. O Brasil não tem, Felipe, não tem aquele registro nacional, né? De presos, por exemplo. Você não sabe, e por isso também os números sobre a população carcerária são inflados. Frequentemente, você conta, às vezes, um preso, o mesmo preso, ele aparece no Piauí e em São Paulo, quando ele fugiu depois, ou mesmo foragido. É uma tremenda confusão que você tem por falta de algo que junte esses dados todos, unifique, por falta da unificação dos dados que se dispersam aí pelos estados, né? Não há diálogo realmente eficaz entre estados, um não avisa o outro, né, sobre o que está acontecendo. Então é preciso fazer isso, e principalmente o Brasil tem de começar a usar de maneira intensiva esse instrumento que foi um dos maiores, que configurou um dos maiores avanços da história da criminalidade, do combate à criminalidade, que é o uso do DNA. Zé Maria Trindade. Desculpe, Zé, só para completar, desculpe, Zé, só para você também comentar, eu espero que esses 40 anos sejam cumpridos, né? Porque se eles fizeram isso só para você aumentar um pouquinho o tempo de permanência, para depois você fazer aquele negócio de progressão, aquelas maluquices lá que é para soltar mais cedo, aí também não adianta nada. Nesse caso aí há uma unificação de penas, né? E ninguém pode ficar, segundo agora a nova legislação, mais do que 40 anos. Até então era 30, 40 anos na prisão. Essa lei anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, sofreu mudanças no Congresso Nacional, ficou, vamos dizer assim, um pouco pior, né? Mas ela foi uma vitória. E dentro de um ano, no primeiro ano, o ministro Sérgio Moro emplacou uma lei dessas. Combate à corrupção, e isso aí é um dos pontos que você citou, que é o confisco ampliado, né?
de bens dos traficantes. Isso é uma vitória, porque desde o início eu venho dizendo aqui que a moderna tecnologia da justiça é de evitar a tal economia do crime. De que maneira se consegue? Através do confisco de bens e de dinheiro. E aí os advogados de defesa dizem, olha, isso aí não foi conseguido através do crime, mas como se a profissão do indivíduo é ser criminoso? Tudo que ele tem foi auferido do crime. Então tem que confiscar tudo e essa lei permite esse confisco ampliado. Isso, para mim, é uma grande vitória na aprovação do Congresso Nacional. Por outro lado, também, esse tempo maior de prisão, a ideia aí é de que ninguém pode ser condenado à prisão perpétua porque a Constituição proíbe. Então, se alguém tem, por exemplo, 40 anos, ou seja, 60 anos, ele vai a 100 anos, com 40 anos de prisão. Não poderia ser 60, porque ele seria prisão perpétua. Ninguém vive mais do que 100 anos, pouquíssimos casos, né? Então, é a ideia, 40 anos, tá bom, cumprindo, como disse o Augusto Nunes aí, os 40 anos. O banco genético, esse é um grande debate, porque a Constituição brasileira garante que ninguém pode, isso não é que eu gosto, não é que eu quero, que eu prefiro, a Constituição que diz que ninguém pode deve criar provas contra ele mesmo, é obrigado a criar provas contra ele mesmo. E aí a Justiça, diante desta impossibilidade, vem fazendo alguns atalhos. Um exemplo, na história do bafômetro, que é criar provas contra você quando você sopra um bafômetro. Só que a lei agora estabelece de que quem não soprar o bafômetro, subtende-se de que ele está alcoolizado, né? Isso é novidade na lei. E isso já vem sendo aplicado no caso de investigação de paternidade. Um exemplo conhecidíssimo aqui foi do ex-presidente José de Alencar, que se recusou a ceder material genético para ser confrontado com a genética de uma possível filha. E a Justiça determinou e definiu, transitado em julgado, que a garota é filha do ex-presidente, que já morreu, né, José de Alencar. Por ele não ceder, os juízes entenderam que o filho é dele. Então, a Justiça vai se adequando a isso. E nesse caso aqui de cessão do material genético, se o criminoso não ceder, o juiz pode, sim, aumentar a pena, dizer que ele não colaborou e interferir, inclusive nas tais progressões que eu não gosto. Eu não gosto de aumento de pena e nem de progressão. Eu acho o seguinte, que a Justiça brasileira deveria determinar. Foi condenado a 10 anos? Tá, você vai ficar 10 anos na cadeia. Não precisa aumentar para 20 em determinados crimes e você sai com 4, 6 anos. Então, é assim, cumprir o que está estabelecido. Então, essa história aí do material genético é uma maneira ali de cuidar dessa parte de que ninguém é obrigado a fornecer provas contra ele mesmo. É isso que faz a parte prática lá na CPI de vou ficar em silêncio, é de acordo com essa garantia de que ninguém pode criar provas contra ele mesmo.